Sou alegre, louvo a Deus pela vida da missionária, né? Acabei de encontrar ela aqui, que ela veio aqui. Aleluia. Não encontra ela aqui? Não? Então ela veio, ela é minha amiga de muito tempo, a missionária, aleluia, Dora. Juntamente a Levita, que acabou de louvar também, a gente se conhece. Algumas vezes eu já ministrei em outros ministérios, que ela louvou, não é verdade? Então a gente tem um conhecimento bem de antes. Então louvo a Deus pela vida de vocês por estar aqui. Amém? Que Deus possa abençoar e recompensar. A irmã Dora, a missionária Dora, ela está com uma bênção na mão, uma vitória por Deus, né? Louvado seja Deus, tinha prometido. E quando Deus ele promete na minha e na tua vida, ele cumpre. Porque a Bíblia diz que é o homem que confia no outro. Mas quando nós vamos confiar em Deus, ele faz. Porque ele não engana. Enganador é o diabo. Mas Jesus, ele promete e ele cumpre. Bem verdade que não é no nosso tempo, nem como nós queremos. É no tempo dele. Ele trabalha e ele faz como ele quer. A Bíblia fala, como foi mencionado nesta noite, no louvor da irmã, aleluia, há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo do Senhor, irá se cumprir na minha e na tua vida as promessas que Deus tem prometido na minha e na tua casa, na minha e na tua vida. Porque a Bíblia fala que promessa, família, é projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo aquele que tem promessa, ele cumpre. Aleluia. Se Deus ele falou que ia cumprir, aleluia, na tua vida, ele vai fazer. Porque ele é um para que luta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Vamos falar algumas passagens bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, igreja, eu confesso que às vezes eu falo um pouquinho mais, mas eu não venho falar assim que peço ao Senhor, né? A gente não pode falar de nós, mas falamos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus também pela vida do pastor, aleluia, dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está na casa, Ele se faz presente. E antes que nós estivéssemos aqui, o Senhor já está. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos ao qual o Senhor colocou em meu coração. Vou ministrar porque a hora, vou ler alguns versículos que a hora se levanta. E, aleluia, converte esse relógio, Jesus. Louvado seja Deus. Livro de Isaías, louvado seja Deus, capítulo 53, versículo 5. Quem não puder acompanhar, ouça. Amém? Porque a hora se avança e é bem melhor nós ouvirmos, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 53, louvado seja Deus, versículo 5, que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é pura libertação. Então vamos entender o que Deus está falando aqui. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem cura para mim, para você, para mim, para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Que fala: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. A honra, a glória, o louvor e a majestade, louvado seja Deus, é dele. Ele trabalha como ele quer. Deus seja louvado. Livro de Mateus, capítulo 4, louvado seja Deus, versículo 23, 24. Louvado seja Deus, que vai dizer assim: e passaria Jesus todas a Galileia, passaria Jesus todas a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando e evangelizando, aleluia, do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias, aleluia, entre o povo, aleluia. E a sua fama correu por toda a Síria.
aleluia, e traziam-lhe todas as que padeciam, acometidas de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar só, aleluia, vou ler só um versículo aqui e vou deixar para a igreja outros, porque a hora se avança para poder estar lendo a palavra, para estar ministrando dentro dessa palavra. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo 32, que vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em algumas passagens eu até escrevi aqui, mas ela se avança, mas quem quiser copiar dentro do que eu li e do que tem algumas palavras que fala sobre cura e libertação, pois o culto de hoje é de cura e de libertação. Aleluia. Eu não sei se você veio talvez para me ver, né? Aleluia. Eu não sei se você veio para buscar algo da parte de Deus. Às vezes tem pessoas que vêm pela pessoa. Então eu digo para você, se você veio para me ver, aleluia, ou veio, louvado seja Deus, porque gosta, né, da minha pregação, da minha ministração, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você, você vai voltar vazio para casa. Mas missionário, essa coisa que você tem que estar falando sério. E quem me conhece sabe. Porque eu não vou estar em cima de um altar de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Eu tenho que estar no altar. Aleluia. De Deus, pois o altar ele é santo. E não é de qualquer jeito. E eu sei o compromisso que Deus tem para comigo. Louvado seja Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus ele manda eu fazer e eu falar. E se for para mim falar algo que seja para vocês, aleluia, receber de vocês o que vocês querem, eu não quero ter oportunidade para isso. Aleluia. Mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo me conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu digo para vocês que se vocês vierem para buscar algo do Espírito Santo através de mim, vocês vão receber. Mas se vier por mim, não vai receber nada. Infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala de cura e de libertação. E essa campanha, creio eu que a campanha é de cura e de libertação. Para mim e para a tua casa. Mas antes que venha, aleluia, para vocês e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tem cura, tem salvação, tem restauração. Porque Deus desde hoje que a gente chegou aqui, aleluia. Desde quando nós chegamos aqui, já estava. Aleluia, eu já tinha preparado o banquete. Quando eu cheguei, a pastora falou para mim que tinha algumas pessoas que estavam recebendo ligação. Porque tem algumas pessoas, aleluia, que congregam, mas estão enfermos. Mas Jesus, ele trabalha como ele quer. Ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para mim e para você: só tem aqueles que Deus quer que deixe. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Deus, ele é um Deus de perto, ele é um Deus de longe. Deus sabe se a pessoa está realmente precisando, está realmente enfermo ou não. Então Deus, do jeito que ele está aqui, ele pode estar lá curando, libertando a pessoa. Para quem sabe, no próximo culto, a pessoa já esteja aqui, em nome de Jesus. Não é verdade? Aleluia. Deus fala, aleluia, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ninguém vem a Deus, senão pelo Filho. Aleluia. Se você quer algo, peça a Deus, que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, na minha vida. Se você precisa de uma restauração, não é a missionária Maria Barbosa que vai lhe dar essa restauração, é o Senhor, porque se crer verá a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia falou que Deus ardia o meu coração de Jesus. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Então eu não vou levar para casa aquilo que não vem de mim. Louvado seja Deus. Eu conheço ela há algum tempo, porém, como eu acabei de falar, porém eu não sei do dia a dia dela. Eu não sei o que ela passa. Como ninguém sabe de mim, né? Ninguém sabe de ninguém o que nós passamos todos os dias, entre 24 horas. Mas Jesus, ele sabe.
Meu pai está aqui, meu pai me conhece. Ele me gerou, ele me conhece, ele está aqui. Mas ele não sabe que eu tenho um passado, que eu passo. Só quem sabe é Deus. Deus é quem pode. Aleluia, ver. Né? Porque Deus é quem vê o nosso deitar e o nosso levantar. Aleluia. Mas Deus, aleluia, assim como Deus, ele prometeu na vida da levita, a qual teve a oportunidade de Deus falar no meu coração. Louvado seja Deus. Que a tua vida, ainda vim para a presença do Senhor, vai ter restauração. Porque hoje é cura e libertação. Hoje tem cura e libertação. Então Deus está entrando na tua casa com cura e com libertação. Aleluia. Porque Deus, ele está aqui julgando. Mas a gente conhece a palavra e diz: Deus, aleluia, fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Aleluia. E o inimigo quer até mesmo nos entristecer ou nos envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, aleluia, colocamos na mão do Senhor. Porque quando colocamos, nós temos que confiar. Colocou na mão de quem pode resolver. Eu e você não podemos resolver algo que passamos, aleluia, que só Deus pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala, aqui em João, bem detalhado, 36, 8:36. Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Porque você tem que crer. Você também tem que dar oportunidade ao Espírito Santo para ele trabalhar. Porque não é de qualquer jeito. Tem alguém aqui que precisa de uma libertação, de uma cura, de uma transformação, de uma salvação. Esse alguém está desesperado, está preocupado. Eu vou lá, mas eu vou para receber, seja o que Deus quiser. Mas eu quero ir para receber aquilo que o Senhor disse que iria me dar. E Deus disse que tem salvação na tua casa. Deus disse que tem restauração na tua casa. Deus disse que tem cura na tua casa. Deus disse que tem transformação na tua casa. Aleluia. Porque não envergonha. Deus não permite que o servo dele ser envergonhado. Louvado seja Deus. Se verdadeiramente você estiver na presença. Porque há muitas situações a gente tem visto, infelizmente, aleluia, que tem pessoas que é envergonhado. Louvado seja Deus. Mas porque também não está no centro da vontade de Deus. Mas se nós estivermos diante de Deus, grandes coisas Deus fará. Louvado seja Deus, pela minha vida e pela tua vida. Porque se você chegou aqui, tem pessoas aqui que veio aqui se arrastando, veio aqui pela fé, veio aqui porque precisa de uma palavra, veio aqui porque precisa de uma cura, veio aqui porque precisa de uma libertação, veio aqui porque precisa de uma resposta da parte de Deus. E Deus disse para mim e para você: eu estou entrando com providência. Eu estou entrando com providência na tua casa. Ei, aquele que outra hora as pessoas dizem: ninguém dá nada, esse não tem jeito, esse daí não tem mais como, não tem como resolver. Jesus disse: esse é meu, eu resolvo para ti. Muitas das vezes nós colocamos na mão de Deus e nós vai e tira. E a gente não pode colocar na mão de Deus e tirar. Se colocou, espera o tempo de Jesus. Aleluia. Deus falou a Ezequiel, no livro de Ezequiel 37, aleluia, que Deus trouxe a existência ao que não existe ali no vale dos ossos secos. Louvado seja Deus. Então, se Deus trouxe a existência ao que não existia, ali aonde muitos aos nossos olhos carnais, louvado seja o nome do Senhor, visse aquela situação, nós iríamos ver e dizer: não vamos conseguir, ali não tem como viver. Porque era de todo jeito, em todos os lugares, aleluia, não era perto o corpo de alguém, não era perto ali, era um corpo aqui, outro corpo ali, um pedaço aqui, um pedaço ali, era tudo diferente. Mas Deus, ele nos conhece, ele sabe que a gente, aleluia, ao tanto de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Deus, ele sabe o nosso corpo, Deus conhece por dentro e conhece por fora, aleluia. Quem te justifica é Deus. Tem pessoas aqui que precisam, aleluia, que quer, muitas das vezes tem falado, se justificar. Muitas das vezes Deus diz que não é para se justificar, não é para falar. Muitas das vezes nós perdemos a bênção, pastor, porque nós abrimos a boca, ou falamos, aleluia, no momento errado, ou confiamos em quem não era para confiar. Então confie em Deus. Porque se você tem algo para receber, se você tem uma conquista, se você tem algo para fazer, diga, conte para Deus, porque
Senhor, tem pessoas que perdem a bênção porque abriu a boca. E eu tenho experiência com isso. Tem pessoas que abrem a boca, Deus disse, cala, tua bênção está bem pertinho. Aí diz, eu perdi, voou, ainda não chegou, às vezes quer contender com Deus. Louvado seja Deus. Mas nós não podemos contender com Deus, porque Ele trabalha como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele diz como Ele quiser dizer. Louvado seja Deus. Ele chega. Jesus, a Bíblia fala, Jesus ele não chega nem antes nem depois. Ele chega na hora certa. Aleluia. Se você tem um compromisso aqui, começava às 7 horas da noite. Tem pessoas que chegaram de 8, de 8h30. Louvado seja Deus. Mas o compromisso na casa do Senhor era às 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aí às vezes nós atrasamos em algumas coisas, mas Deus, quando Ele chega na sua vida, Ele não chega depois, Ele só chega na hora certa. Louvado seja Deus. Essa porta foi Deus quem abriu. Essa porta foi Deus quem criou situações para abrir. Aleluia. Muitas das vezes tem pessoas aqui que poderiam estar cheios, mas não adianta estar cheio. Louvado seja Deus. Vindo aqui para receber algo da parte de Deus, porque muito infelizmente tem pessoas que querem só receber, querem a bênção, mas não querem o abençoador. É interessante, tem pessoas que dizem, missionária, ore por mim, missionária, grava um áudio de oração. Aleluia. Olha o que Deus vai revelar. Ei, o Espírito Santo não é menino não, nem é brinquedo, nem é como você quer. Se você for com centro de macumba, eles vão dizer não. Mas muita gente está confundindo o Espírito Santo com essas coisas. Louvado seja Deus. Deus, se Ele quiser ficar calado, Ele fica. Se Ele quiser dizer, Ele diz. Se Ele quiser revelar a igreja, Ele revela. Louvado seja Deus, porque Ele usa quem Ele quer. Só basta que nós cremos, se nós ficarmos na posição do Senhor. Deus, Ele tem milagre nessa noite. Para alguém aqui. Tem pessoas que precisam de uma cura, com urgência. Essa campanha de cura e libertação não foi à toa. Eu sei porque quando a gente está fazendo campanha de cura e libertação, até para a gente vai ministrar sobre isso. Há uma guerra muito grande espiritual, há uma guerra muito grande até mesmo travada, até mesmo no meio dos nossos, na nossa casa, para que a gente não venha comparecer, para que a gente não venha honrar o compromisso. Mas quem me chamou foi a pastora, mas eu creio que foi através do Espírito Santo. Ela ligou para mim e ela disse, missionária, tu tem compromisso essa semana? Tu tem compromisso quarta-feira? Porque tem agendas para a glória de Deus. Tem os compromissos que eu faço, tem os presídios, tem as coisas que eu sinto, tem a feira central, quem me conhece sabe. Louvado seja Deus, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Só que nós temos que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas, aleluia, que nem obedecem nem sacrificam. Aí você está como um tolo. Você está fazendo algo que não é Deus quem mandou você fazer. Muitas das vezes você está caminhando onde não é para caminhar. Está fazendo o que não é para fazer. Louvado seja Deus. Aí Jesus está dizendo nesta noite, preste atenção no que eu vou dizer. Eu sou um Deus de providência. Tem providência para você chegando. Tem providência para a tua casa chegando. Tem providência para os teus chegando. Tem cura para a tua casa chegando. Tem restauração para o teu lar chegando. Para o casamento, aleluia. Ah, meu Deus do céu. Mas o meu marido, louvado seja Deus, está no mundo, está nas drogas, meu filho está na droga, a minha filha está na prostituição. Louvado seja Deus, ei. Aos teus olhos, pode ser que não é nada se resolve. Louvado seja Deus. Mas aos olhos do Senhor, aleluia, tudo pode naquele que me fortalece, pois diz a palavra do Senhor. Tudo podemos naquele que me fortalece. Tua casa, um dia você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem restauração para casas de pessoas aqui nesta noite. Deus tem transformação. Se crer, verás a glória de Deus. Se crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Se tu crer, verás a glória de Deus. Jesus trabalha como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Aleluia. Ele não faz como nós queremos. Aleluia. Se tu crer, verás a glória de Deus. Crê? Se tu crer, Deus disse que verá a glória de Deus. Porque o que Deus tem para ti vai
Ei, mas tu tem um dom. E as tuas orações, Deus tem ouvido. Deus só disse que cava mais um pouquinho o poço. Porque o que Deus vai fazer no meio dos teus é coisa grande. O que tu tem apresentado, tu não me conhece. Mas Jesus me conhece e te conhece. E Ele disse para ti, prepara o culto de ação de graça. Prepara o culto de ação de graça. Mas Jesus não. Tem cura dentro de casa de pessoas. Tem salvação. Tem libertação. Louvado seja Deus. Deus tem pressa. Aleluia. Em salvar. Eu creio que Deus, aleluia. Assim como Deus tem pressa aí, tem pressa na minha vida, na minha glória. Louvado seja Deus. Deus está falando ao meu coração para dizer para pastor e para pastor. Se crê, porque de mim eu não tenho nada. Mas Deus disse que está entrando com cura no meio de vocês. Está entrando com cura, porque é um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor tem visto que